Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo a esse canal do Espiritismo e Renovação. Sejam todos muito bem recebidos, sintam-se muito bem-vindos, que todos possam se sentir muito bem. A gente está estudando, como já de costume, o Livro dos Espíritos. Já peço nesse momento de antemão que possam compartilhar esse conteúdo, possam curti-lo, que é uma forma de fazer com que o algoritmo, do YouTube veja que esse material ele deve ser compartilhado, que ele é relevante na área do espiritismo, né? E é uma forma que cada um tem de contribuir e fazer com que a doutrina espírita chegue a mais pessoas, fazendo com que a consolação, com que os ensinamentos, que são muito interessantes, muito bons, que eles possam, digamos assim, fazer o seu trabalho, que é justamente o de iluminar e de trazer um conforto, trazer a paz de espírito. Pois bem, também solicito, se a pessoa está gostando dos conteúdos, que também se inscreva no canal, que ative o sininho, que é uma forma de ficar por dentro dos novos materiais, que todas as semanas vão sendo colocados. Pois bem, então, a gente agora vai continuar fazendo a leitura da pergunta número 46. Está sendo feita observações, considerações a respeito da criação do universo, da criação dos primeiros seres humanos, e a gente vai falando sobre isso. Então, lendo a leitura fazendo a leitura da questão número 46, pergunta assim Kardec: há ainda seres que nasçam espontaneamente? Responde então os espíritos: sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam, para desabrochar, a fermentação pútrida que lhes é necessária à existência? É um mundo minúsculo que dormita e se cria. Isso aqui tem muito a ver, pessoal, justamente com a questão de que o fluido universal, ele pode assumir diversas formas. E a vida, enfim, conforme as condições aconteçam, existem modificações nas substâncias, o que é bastante natural. Isso acontece, por exemplo, na água, que passa do estado líquido para o gasoso, enfim. E a gente pode também ver esses fenômenos no próprio corpo humano, que nem dizia nessa questão. E a gente vai poder ampliar, lendo a questão 47, que diz assim: a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre. E aí, de forma bem pragmática, responde a espiritualidade: sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra. Ou seja, todos os princípios eles estão contidos, na própria esfera física, no caso do globo terrestre. Chegando no momento apropriado, a vida, que a gente já comentou em momentos anteriores, com a questão da evolução, das espécies. Então, criacionismo e evolução e evolucionismo, no espiritismo não são antagônicos. Esses conceitos conseguem, digamos assim, dar as mãos. Porque a gente entende que sim, de fato há o criador de tudo, a causa primária de tudo, que é Deus, só que ele se utiliza do tempo, ele se utiliza, digamos assim, dos germes latentes, que estão, no caso, no fluido cósmico, que é capaz de modelar e de realizar qualquer tipo de transformação. E aí é com o passar do tempo que se foi se formando tanto a questão do nosso orbe, o nosso planeta Terra, como também houve a evolução das espécies, desde os seres unicelulares até a complexidade do ser humano e com a questão do seu discernimento. Então essa questão dizendo que o homem veio, do limo da terra, que ele, do pó da terra também, que é uma expressão bíblica, então ele quer dizer isso, que o homem estava latente, na formação do planeta. Então, a gente dando seguimento, indo agora para a questão 48, poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Não. Todos os vossos cálculos são quiméricos.
Aqui, a gente também tem que sempre levar em conta o contexto, né? E também a própria espiritualidade, pensando, né, no futuro. Eles dizem que os nossos cálculos ainda são, né, não são, digamos assim, realistas ou precisos, né? Então, naquele momento, se achava que não haveria ainda, né, digamos assim, ciência suficiente para poder fazer esse cálculo, né? Talvez ainda no dia de hoje, né, talvez não haja uma precisão tão grande, mas enfim, esse assunto também, a gente ter um número 100% preciso, né, também não é algo que vá fazer diferença, digamos assim. O mais importante é saber que há todo um processo, que esse processo é extremamente demorado, né, que demora bilhões de anos. Se é 1 bilhão ou 5 bilhões a mais ou a menos, isso também não, né, na prática acaba não sendo relevante, né, porque mais importante que isso é saber que existe um princípio espiritual, de que existe Deus e de que há um processo evolutivo. E que o ser espiritual que está passando por esse processo, né, através do seu livre-arbítrio, ele vai evoluindo moralmente, intelectualmente, e ao fazer as suas escolhas, né, diariamente, ele pode, né, ou acrescentar o seu patrimônio, né, e uma coisa importante, nunca existe involução espiritual, é só evolução. Ou seja, a gente sempre aumenta, né, em termos morais e intelectivos. O que pode acontecer muitas vezes, né, é a questão, digamos, dos nossos débitos, né, o nosso karma. Porque muitas vezes, daqui a pouco, a gente faz um planejamento espiritual, né? E aí, nesse planejamento espiritual, a gente, daqui a pouco, faz várias promessas, né? A promessa de que vai, daqui a pouco, né, casar com determinada pessoa, de que vai ter tantos filhos, de que vai seguir determinada profissão, de que vai atuar em determinada área, enfim, são, né, que vai ter determinado tipo de experiência, né, para desenvolver determinada virtude, né, e aí pode ser, é conforme a jornada espiritual de cada um. E isso é muito mais relevante a gente se dar conta, porque muitas vezes a gente se perde em coisas que são supérfluas, né? Então é muito mais importante a gente se dar conta dos compromissos, né, que a gente assumiu, que a gente possa também analisar as consequências, né, do que acontece no nosso dia a dia, né, e claro, não que essas questões não sejam interessantes, enfim, é bom para situar, para ter um entendimento, mas que a gente, né, não, às vezes não se apegue a detalhes para não dar seguimento no próprio estudo, né? Ou achar que talvez ele não seja tão importante, né? E aí, indo agora para a questão 49, se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens, como na origem dos tempos? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir segundo as leis de reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Aí é justamente o que a gente estava comentando, né? Porque o espiritismo, ele não é contrário à ciência, né? Aqui não está se aprofundando muito, mas enquanto, né, estudante da doutrina espírita de muitos e muitos anos, a gente verifica que o princípio espiritual ele passa por várias fases, né? Então ele passa pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegar no reino hominal e lá mais adiante chegar no reino, digamos, né, dos anjos, né? Ou seja, a gente chegar no máximo da perfeição espiritual. Uma frase interessante que diz, né, que a distância que tem entre o homem e o cachorro é a mesma distância que há entre o homem e o anjo, ou seja, que seria o máximo da evolução espiritual. Então a gente consegue ver como há grandiosidade, né, no processo de criação e quanto caminho, né, existe a percorrer e apesar de, né, a gente poderia ficar desmotivado com isso, mas a gente também pode pensar, bom, mas tem muito ainda a crescer. Então essa também é uma outra forma de encarar a situação. E aí a espiritualidade, né, Kardec,
eles começam a falar justamente sobre essa questão do princípio, né? Porque na Bíblia fala muito da questão de Adão e Eva e aí a gente pensa, mas como, né, duas pessoas apenas poderiam povoar todo o globo, né? Não, é matematicamente impossível, né? Porque não tem como, precisam, né, de uma quantidade mínima para poder, enfim, para que a Terra, enfim, consiga aumentar a sua quantidade de pessoas, né? E aí, falando sobre isso, na questão número 50, pergunta Kardec: a espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Aí a gente já começa a ver, né? Que não é uma coisa, digamos, literal. Ah, Deus criou Adão e Eva. Não é. No caso, né, Deus criou o homem e criou a mulher, né? Não é apenas um único sujeito, né? Um único homem e uma única mulher. Não é isso, né? Poderíamos saber em que época viveu Adão, e aí responde, né, a espiritualidade. Mais ou menos na época, mais ou menos naqueles sinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E aí Kardec comenta: o homem, cuja tradição se conservou sob o nome de Adão, foi dos que sobreviveram em certa região a algum dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo, e se constitui tronco de uma das raças que atualmente o povoam. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes de Cristo, se tenham realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria, que personifica as primeiras idades do mundo. Aqui também tem um assunto que é muito importante, né? Que o livro do Gênesis, né, quando fala sobre Adão, sobre a Eva, sobre a expulsão do paraíso, isso é uma alegoria justamente para falar. Tem um livro que é muito interessante que fala, são Os Exilados de Capela, que fala justamente desse momento em que há as fases evolutivas dos planetas, né? Da mesma maneira que a gente poderia simbolicamente falar de uma escola, né, que é uma escola, por exemplo, de ensino fundamental, ou, né, usando o termo mais antigo, de primeiro grau, é como se aquela escola, né, depois de algum tempo, ela tem agora por objetivo não mais ser uma escola de ensino fundamental, né, que todos os alunos, né, enfim, já passaram por ali, né, ou chegou o momento de que não, agora vai ser uma escola de ensino médio, uma escola de segundo grau. Bom, mas existem pessoas que ainda estão, digamos assim, que ainda não terminaram o primeiro grau, né? Enfim, por N situações, estão, sei eu, na sexta série, né? Sétima série, né? Não conseguiram completar o ensino. Não há problema nenhum, né? Existem no universo muitas, digamos assim, simbolicamente, várias escolas, né? Com o mesmo patamar evolutivo. Então não há problema algum, né? O espírito, né, que ele permaneceu, ele continua num determinado patamar evolutivo, né, simbolicamente aí numa sexta, sétima série, por exemplo. E uma vez que naquela escola não mais vai ser ofertada essas séries, né, vai ser só o ensino médio ou segundo grau. Então essa pessoa, para poder continuar os seus estudos, né, a sua história evolutiva, ela vai ter que ficar em uma outra escola, né, porque Deus ele é bondoso, ele é justo, ele é correto, enfim, tudo nas máximas qualidades, e aí todo mundo planta o que colhe, né? Porque daqui a pouco a pessoa, né, enfim, não deu a importância necessária, né? Fazendo essa analogia entre escola e evolução espiritual. A pessoa, por ela própria, ela não quis estudar, não conseguiu dar sequência nos estudos, né? Deus não quer eliminar, digamos, o pecador, né? Ele quer eliminar o pecado. Então, sempre novas oportunidades são dadas, né? A pessoa recebe, ela colhe aquilo que planta, e aí ela vai continuar sendo evolutiva nela, né, num outro planeta. Processo esse, né, de forma muito simplificada, né, que se chama de transição planetária. Ou seja, quando há uma evolução espiritual de um planeta inteiro, e as pessoas que não conseguiram acompanhar a evolução, principalmente moral do planeta,
Ou seja, pessoas que causam ainda, devido à sua postura ainda muito trevosa, que elas acabam atrapalhando a marcha da humanidade. Então a gente pode pensar em grandes ditadores, né, sanguinolentos, criminosos empedernidos no mal. Então são pessoas que não vão ter mais a oportunidade de encarnar na Terra. Não porque exige um processo de punição, não é isso. Na verdade, é uma questão de vibração e é decorrente da lei de causa e efeito. Que as pessoas são responsáveis pelo que fazem e acabam tendo que colher, né, aquilo que plantaram. Então a pessoa plantou vento, vai colher tempestade. Né? A pessoa não pode querer ter uma postura e querer receber algo diferente, né, em decorrência dessa postura. Mas Deus, ele é tão bondoso, generoso, ele permite que a pessoa, né, continue a sua caminhada espiritual, justamente no patamar que é o patamar que ela alcançou. Então não há qualquer tipo de injustiça ou de punição. Na prática é apenas uma questão da lei de causa e efeito, é uma questão de plantio e colheita. A pessoa recebe aquilo que ela plantou. Pois então, simbolicamente, esse Adão seriam as raças, né, que viveram em outros orbes e daí citando o exemplo de Capela, espíritos, né, que tinham muita inteligência, né, ou seja, cognitivamente já uma condição boa, mas que moralmente ainda estavam muito atrasados. E como não conseguiam mais acompanhar essa evolução espiritual, né, trazendo transtornos para elas mesmas e para o restante da sua comunidade, eles sofreram esse degredo, ou seja, esse exílio. Né? E aí vieram para a Terra. E aí formaram vários povos, né? Como o povo egípcio, né? O povo hindu e etc, etc. Né? Não é o objetivo adentrar muito, né, nesse ponto. Em determinado momento a gente pode falar sobre isso. Eu também pretendo, porque além desses materiais aqui, que são feitos sobre o Livro dos Espíritos, também mais para frente eu colocarei palestras, e um dos temas mais interessantes é justamente essa questão da transição planetária. Daí o foco vai ser justamente sobre isso. Mas em termos gerais, a gente pode falar que daí, da mesma maneira que a Terra hoje passa por esse processo de transição planetária, no qual alguns espíritos não vão mais poder reencarnar na Terra, né, e aí vão ir para outros orbes, outros planetas para continuar sua caminhada espiritual, da mesma forma ocorreu com Capela. As pessoas vieram aqui e sentiam, né, aquela coisa espiritual de sentir muita saudade, de sentir que aquilo, como esse lugar não pertencesse, né, àquela comunidade. Por exemplo, os egípcios, né, que tinham muito forte essa questão, né, da matemática, da questão da preocupação com as questões dos ritos de morte, a própria espiritualidade dos hindus, né, que também conheciam os chakras, né, tinham toda essa bagagem. E aí fica aquela situação da pessoa, tipo, perceber, mas parece que eu não sou daqui, parece que aqui não é o meu lugar. Daí, claro, é a saudade, né? Porque tu imagina, a gente está aqui num planeta, já tem todo um conforto, já tem várias instituições, já tem toda uma sociedade constituída que já permite um grau de conforto. E aí, como diz a própria Bíblia, dizendo, e colherás o pão com o suor do teu rosto. Então isso indica que em momento anterior não era necessário tanto suor, ou seja, não era tão sacrificial conseguir o alimento do dia a dia. E as mulheres irão parir com dor. Ou seja, então em determinado momento, né, não havia isso. As mulheres poderiam parir sem dor, ou seja, já existia medicina desenvolvida, já tinha todo um aparato tecnológico para isso. Então, o Espiritismo entende bem claramente que quando se refere a Adão e Eva, é uma simbologia, né, do início dos tempos, de que, né, Deus criou, né, criou o homem, criou a mulher, e que falando especificamente sobre a raça adâmica, né, seriam esses espíritos exilados, né, principalmente de Capela, que a gente tem conhecimento, e de que eles vieram justamente com essa missão, né, uma vez que não poderiam mais encarnar no seu orbe de origem, vieram ao nosso planeta para poder trazer, né, os seus conhecimentos que impulsionaram
né, a evolução do nosso planeta. Depois de algum tempo, muitos até puderam voltar à capela, mas outros, inclusive, estão até hoje aqui aqui conosco. E, enfim, isso é um alento, né? Por um lado, porque Deus sempre proporciona chances para as pessoas, enfim, Deus sempre se utiliza do tempo para fazer a modificação da pessoa, a regeneração da pessoa, possibilitando, enfim, os recursos que ela necessita. E também mostra, né, como todos nós, apesar de, entre aspas, sermos teimosos, temos sempre a oportunidade do renascimento. E fica sempre muito clara a preocupação que a gente deve ter com o nosso processo decisório, com as nossas escolhas. Porque o mundo, ele favorece muito a questão dos valores, digamos assim, do ter, né, da matéria. A pessoa se preocupa muito com o carro, muito com a roupa, muito com a casa, com o apartamento, enfim, com coisas que vão ficar no planeta. A gente vive como se a gente fosse ficar eternamente encarnados aqui no planeta. E isso não é verdade. E aí é uma coisa praticamente quase entre aspas, uma insanidade, né? Pelo olhar espírita. Porque a gente vai para o plano espiritual e as coisas materiais vão ficar aqui. Claro, não há problema nenhum em a pessoa ser previdente, a pessoa, né, ter uma boa condição financeira, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas é o exagero. É a pessoa se preocupar quase que exclusivamente com isso, não dando a menor importância para as coisas do espírito, né? E isso também pode justamente ensejar reflexões de por que muitas vezes se tem um vazio tão grande, né? Uma saudade que às vezes não sabe se explicar do que é. E como a nossa natureza é uma natureza espiritual, daí fica a pergunta, né? O vazio, né? Uma vez que a gente tem sede de espiritualidade, a gente tem isso. E o corpo, né, falando agora do âmbito físico, né, se o corpo ele tem, por exemplo, a necessidade da água e a necessidade do alimento. Se tu não dá o alimento físico, né, tu não dá a água física para o corpo, logo logo a gente já está desidratado e pode vir, inclusive, né, a morrer. Ou seja, de fato é uma necessidade. E o espiritual, né, a gente se envolver com essas questões, né, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é a finalidade da vida, refletir sobre o pós-morte, são coisas, né, que a gente chama que é o pão espiritual. Então, da mesma maneira que a gente pode estar faminto do pão físico, né, a gente também pode estar faminto do pão espiritual. E justamente muitas desilusões e muitos problemas que a gente cria para nós mesmos é justamente decorrente disso. Da gente não se dar conta de qual é o propósito da vida. Qual é a finalidade de estar aqui, né? Eu estou aqui para fazer o quê? Porque se a gente acorda, né, e pensa que o propósito da vida é pagar contas, pagar boletos, enfim, vivendo um dia após o outro de forma mecânica, sem envolvimento, sem nenhum tipo enfim, pensando que morreu, terminou, pensando que, né, o materialismo, a questão do ter é o relevante, e são coisas que batem forte, né, na sociedade, porque existe muita questão da competição, a questão das pessoas se medirem pelo sucesso material, profissional, e justamente o Cristo ele já mostrou que né, ele sendo, imagina, né, pela visão espírita, né, o governador espiritual do planeta, ele nasceu num leito humilde, teve uma profissão humilde, né, que era carpinteiro, morreu crucificado entre dois bandidos da forma mais cruel que existia na época, uma pena que só era dada para os bandidos mais, digamos, mais malvados e, enfim, era uma coisa que era um grande demérito, né, morrer crucificado. E aí a gente vê como muitas vezes a gente se apega tanto às coisas do mundo e as coisas do mundo na prática acabam não sendo tão relevantes.
Um outro exemplo que também é bem pertinente de trazer é justamente a analogia que a gente pode fazer, por exemplo, no livro Nosso Lar. Imaginem só, né? Temos um médico, que é o próprio André Luiz, desencarna. Temos o pai do André Luiz, que era um grande empresário, muitas posses, muito dinheiro. E temos a mãe do André Luiz, que era, digamos, a doméstica, né? A dona do lar, a mãe da casa, a referência. E aí, pelos olhos do mundo, a gente sempre pode pensar, né? Pô, mas a pessoa né, fez um curso de medicina, o outro era um grande empresário, administrava grandes quantias de dinheiro, né? Mas chegando no plano espiritual, dos três, quem estava num patamar evolutivo muito superior, né, era justamente a mãe do André Luiz. O André Luiz, que era médico, passou alguns anos no umbral, se não me engano, 8 anos, com várias dificuldades. E também tinha o pai dele, que inclusive, né, mesmo ele já tendo saído do umbral, o pai dele ainda se encontrava. Então, desde a época que o pai tinha desencarnado, ele ficou no umbral, o André Luiz desencarnou, ficou 8 anos, e ele estava conversando ali com a mãe dele, e ele ainda continuava lá, né? Ou seja, a questão das posturas. Então, o próprio livro, né, do Espiritismo, Céu e Inferno, ele também traz o relato da rainha da França, que ela, né, enfim, por uma condição, imagina, a pessoa num cargo altíssimo, né, perante os olhos do mundo, né, uma hierarquia monárquica, né, representante direto de Deus na Terra, né, o rei e a rainha. E ao desencarnar, ela relata que tomou, digamos assim, um susto, porque muitas pessoas que ela julgava que estavam muito abaixo dela, ao desencarnar, terminou as ilusões. Aquelas pessoas que daqui a pouco a pessoa nem se digna a olhar, estavam num patamar muito melhor do que ela. Ou seja, o mundo ele é muito fácil, ele é muito convidativo a gente fazer julgamentos precipitados sobre quem as pessoas são, sobre o patamar que elas estão, qual é a relevância delas para a sociedade. E aí no plano espiritual a gente vê as coisas como de fato são. Porque às vezes a pessoa ela pode estar numa encarnação, numa condição do ponto de vista material mais humilde, mas isso não quer dizer absolutamente nada sobre a sua condição evolutiva, sobre a sua condição intelectual e moral, né? Porque a pessoa ela encarna diversas vezes. Então, numa determinada encarnação, a pessoa tem um propósito de desenvolver daqui a pouco a paciência, a humildade, e assim por diante, e ela tem determinado tipo de encarnação. Então, a gente tem que ter mais calma, né, mais cautela, né, ao tentar avaliar as coisas, né. Não falo nem julgamento, porque julgar, né, não cabe a nenhum de nós fazer, né. O próprio Cristo, que já tinha um patamar e não julgava, né, ele apenas orientava. Porque o único que pode medir com real precisão a nós mesmos é Deus, né? Porque sabe do nosso íntimo, das nossas coisas, das nossas fragilidades, né? A nossa real condição. Então a gente não deve se outorgar esse papel de querer julgar o próximo. Mas avaliando, assim, até por questão de próprio aprendizado, né? Quando a gente vê o irmãozinho, uma irmãzinha, a gente deveria sempre tentar olhar, pô, olha só como a pessoa é uma pessoa justa, é uma pessoa correta, é uma pessoa que enfim, tem ótimos valores. E aí é justamente é isso que importa no plano espiritual. Não importa se ela tem um carro tal ou uma casa, né, do valor tal, porque isso no final não vai ter relevância alguma. O que vai ser importante é se a pessoa é uma pessoa justa, se ela ama de fato o seu próximo, se ela tenta colaborar com as coisas, se a pessoa é ou não é egoísta, né? Que como já dizia o Cristo simbolicamente, a gente tem que amontoar tesouros, né? Não aqui na terra, mas sim no céu, onde, né, as traças, né, acabam não corroendo, os vermes não roem. Ou seja, buscar aquilo que de fato é perene. E o mundo ele vai justamente fazer com que a gente tente se enganar com isso. Né? E novamente, né, não dizendo, então eu tenho que vender minhas coisas, eu tenho que... Não, também não vamos para um outro extremo, né, de
de depreciar ou achar que nada do que é material não tem valor, até porque a gente não pode ser hipócritas, né? Porque é justamente também através das conquistas materiais que a gente consegue, né, enfim, desde ter uma cama boa para ter uma boa noite de sono, da gente para poder fazer até esse estudo, né? A gente ter uma conexão com a internet, a gente ter um smartphone, um computador, a gente poder fazer um curso de nível, né, nível técnico, nível superior. Então, os recursos, né, materiais são necessários. O problema é que muitas vezes a gente vive exclusivamente para isso, como se não houvesse toda uma realidade espiritual. Então, né, agradeço a todos pela companhia até esse momento. Ficamos muito felizes, né, pela companhia, por compartilhar esse momento de estudo, de reflexão. Se vocês gostaram do conteúdo, mais uma vez, reforço para que possam deixar o seu like, né, o seu curtir, compartilhar esse material, para que mais pessoas possam fazer reflexões sobre o que é a vida, o que é importante na vida, muitas vezes saindo de um olhar excessivo sobre o ter, que a gente possa também pensar em outras coisas, né, como que é justamente a questão do ser, né, os valores imperecíveis, né, tudo aquilo que Jesus falou sobre o perdão, sobre a bondade. E também fica o convite para se inscrever no canal e assim, né, quando tiver os novos materiais, a pessoa pode ativar ali as notificações e receber, né, novas palestras, novos estudos que vão ser lançados, né, toda semana. Então a gente faz uma breve oração, agradecendo a Deus pela oportunidade do trabalho, oportunidade do estudo, e que tenhamos uma semana abençoada e sempre abertos para receber inspirações do plano espiritual. E que assim seja.